Boa noite a você que nesse momento se reúne como igreja, ainda que distantes fisicamente por uma questão de responsabilidade, uma questão de necessidade em que nós estamos neste momento, mas unidos sim no mesmo propósito de adorar, de louvar, de bendizer o nome de Deus e de ouvir a voz dele falando ao nosso coração. Muito bom estar com vocês, louvado seja Deus que nos proporciona tecnologia e nos permite estarmos juntos e compartilhando desse momento com vocês. Quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor neste momento, em adoração, em reverência, aquele que é digno de louvor, de honra e glória, o Deus que deve ser adorado. Feche os seus olhos aí na sua casa, no lugar onde você está e vamos orar juntos neste momento. Senhor, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças pela oportunidade que temos de, nesse momento, nos reunirmos para o louvor, para a adoração, para a edificação na sua palavra. Obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor nos proporciona, os acessos que temos, para que possamos nos unir nesse tempo, ainda que separados fisicamente, por uma necessidade de força maior, mas juntos num só Espírito, unidos pelo Senhor, com o propósito de te cultuar. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que mesmo em tempos em que o nosso coração possa estar pesaroso, nós ainda assim cremos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos proporciona e nos dá liberdade de termos acesso à sua palavra, de termos acesso ao teu trono de graça por meio de Jesus Cristo, para buscarmos conforto, para buscarmos direção, para buscarmos alento ao nosso coração. Ser conosco nessa hora em que vamos passar esses momentos aqui juntos, cultuando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos, te adorando, te bendizendo, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos começar esse nosso tempo juntos aqui, louvando a Deus, e eu quero te convidar aí, de onde você está, erguer a sua voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, nesse tempo de comoção, de inquietação global diante da pandemia do Covid-19 ou conhecido novo coronavírus,
nós temos escutado e lido e assistido a muitas coisas a respeito de tudo que está acontecendo. E uma expressão que me chamou a atenção desde o começo de tudo foi que a comunidade cristã, especialmente os pastores, tem utilizado como uma espécie de slogan, talvez. E eu acredito que você já tenha escutado ou lido em algum lugar essa expressão. Não tenha medo, tenha fé. E aí eu comecei a pensar a respeito disso. Até onde nós podemos ter medo? Até onde a nossa fé é anulada pelo nosso medo? O que significa de fato ter medo? Com certeza, medo é diferente de responsabilidade. Não significa que quem tem fé é irresponsável e tenta a Deus com a sua responsabilidade. Nós somos chamados a uma fé que é também uma fé racional, uma fé que não afronta a Deus. Bom, pensando nessa expressão, não tenha medo, tenha fé, eu me lembrei de um salmo, o salmo de número 46. E eu quero te convidar a ler esse salmo comigo para a nossa reflexão nesse momento. Abra aí a sua Bíblia, ou a sua Bíblia física, ou no seu smartphone. Abra a sua Bíblia no salmo de número 46 e nós vamos fazer a leitura deste salmo neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existem algumas possibilidades para o contexto em que esse salmo foi escrito. Uma delas seria de um tempo de catástrofes naturais que estariam sendo enfrentadas. Outra é que o salmo teria sido escrito na ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias, como está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 18, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Independentemente da ocasião exata, uma informação é consenso a respeito desse salmo, que ele teria sido o salmo que inspirou Martinho Lutero a compor aquele hino tão conhecido, o hino Castelo Forte é Nosso Deus, que veio a ser conhecido ou popularmente chamado de o hino da Reforma. Dessa forma, nós temos nesse salmo preciosas lições para tempos difíceis como este que nós estamos enfrentando no mundo atualmente com a pandemia do Covid-19. Por isso, eu quero extrair algumas lições, algumas aplicações deste salmo para a nossa edificação, para que possa então fortalecer a nossa fé e dissipar o nosso medo diante de uma situação como essa que nós estamos enfrentando. A pergunta poderia ser: por que não precisamos ter medo e sim ter fé? Eu quero nessa perspectiva trabalhar algumas respostas com você. E a primeira delas é porque nós temos segurança em Deus. Olhe novamente o verso 1 do salmo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista vai se utilizar de 3 adjetivos para qualificar ou para identificar quem é Deus para ele nesse momento. O primeiro deles é o refúgio. Refúgio é aquele lugar para onde nós vamos quando nós estamos com medo, para onde nós fugimos quando estamos em perigo, aquele lugar em que nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos protegidos, cuidados de alguma maneira. Um lugar de refúgio é este lugar. Deus, então, é o lugar para onde nós podemos correr na hora do perigo, na hora da aflição.
Algumas pessoas, e eu conheço algumas delas, que ainda que estejam casadas, com as suas famílias constituídas, morando noutra cidade, têm na casa dos seus pais um lugar de refúgio. Um lugar, talvez até mesmo um quartinho lá na casa que ficou, o quarto que foi usado na sua infância ou na sua juventude, a sua cama, tem um lugarzinho ali naquela casa onde ele se sente refugiado. E nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provas, de medo, de pavor, de enfrentamentos da vida, é lá naquele lugar que a pessoa vai para se sentir refugiada, cuidada, amparada. Aquele lugar que se sente acolhida e segura para poder buscar respostas, para poder passar por aquele momento. A outra palavra que é utilizada nesse versículo é fortaleza, mostrando que Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza, nós podemos lembrar daquelas cidades fortificadas onde as muralhas protegiam a cidade, contornavam a cidade, protegendo a cidade dos seus inimigos, fazendo com que os inimigos não pudessem adentrar aquele espaço protegido da cidade, né? Então a cidade se sentia segura por causa dessas fortalezas. Deus é a nossa fortaleza. É Deus quem nos dá segurança, quem nos protege em toda e qualquer situação. É Deus que está à nossa volta, nos amparando, nos envolvendo, cuidando de nós em todas as situações, para que nós não precisemos ter medo, para que nós nos sentimos seguros. Deus é aquele que está ali cuidando de todas as coisas e afastando de nós todo o inimigo. Ainda que o inimigo venha nos atacar, e seja ele qual for, Deus está nos protegendo. O salmista vai se utilizar então que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele também é o nosso socorro bem presente. Deus é aquele que está em nosso favor e nos socorrendo em todas as situações. Você pode pensar que num acidente, por exemplo, de trânsito, quando há uma vítima, a primeira coisa que se faz é chamar um socorro. E se espera que esse socorro chegue o mais rápido possível para atender aquela pessoa, para atender aquela vítima e encaminhá-la para que ela seja cuidada, para que ela seja protegida de alguma maneira. Deus é esse socorro que vem até nós. Deus é o socorro que vem em nosso favor quando nós estamos em perigo. Ele sempre está presente nos momentos mais difíceis e sempre age para nos livrar, para nos socorrer. Deus vem em nosso favor. Deus nos socorre das nossas situações. Deus nos socorre de todo o perigo. Então, por que nós não precisamos ter medo e sim ter fé? Porque nós temos segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Nesse tempo, esse é o nosso Deus. Sempre foi e sempre será. Que o nosso coração se aquiete, que o nosso coração se alegre, que o nosso coração se sinta confortável no Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Deus está agindo dessa maneira e nele nós temos segurança. Mas por que não precisamos ter medo e ter fé, além de acreditar e saber que Deus é a nossa segurança? Porque também as circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. E nós gostamos até de cantar isso, não é? Que as circunstâncias não são maiores que o nosso Deus, que as provações, que as tribulações não são maiores que o nosso Deus. Olhe para o verso 2 e o verso 3 do nosso salmo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que catástrofes das mais diversas e grandiosas aconteçam, ainda tenho a segurança no Deus que está acima de todas as coisas, no Deus que está cuidando de nós. O salmista está utilizando aqui elementos da natureza que talvez possam nos amedrontar e nos causar alguns prejuízos. E na história recente, tanto do nosso país quanto do mundo, nós acompanhamos por diversas vezes catástrofes naturais. E nós acompanhamos o sofrimento que causa as perdas, nós choramos com algumas situações, nós nos compadecemos de outras, nós ficamos alarmados com algumas dessas situações. Mas eu quero te perguntar, quem é que criou a terra? Quem criou os montes?
Quem criou os mares ou as águas? O Criador é maior que a sua criação. Por isso, nós não precisamos ter medo, mas nós podemos e devemos ter fé, porque Deus é maior que todas essas coisas. Deus está acima de todas essas coisas. Quem é maior que o homem? Quem é maior que uma situação como essa que nós estamos enfrentando? O Deus Criador de todas as coisas. O Deus que está acima de todas as coisas. Não é um vírus que é maior que Deus. Nós sabemos e devemos respeitar e devemos ser prudentes diante dessa situação de enfrentamento com o Covid-19. Mas o Covid-19 não é maior que Deus. Deus é maior que essa pandemia. Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior que todas as circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias. E é olhando para Ele, crendo nele, tendo fé nele, que nós passamos por esse momento. Nós também não precisamos ter medo, mas ter fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. Olhe para o verso 4 e o verso 5 do nosso texto. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Queridos, Deus está no seu trono soberano, governando o universo, ainda que este esteja enfrentando um caos, mas para Deus não é o caos. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus está soberanamente governando sobre todas as coisas. Continuando o texto, verso de número 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O governo soberano de Deus é sobre todos. Todas as nações estão debaixo da sua autoridade. Tudo está sob o seu governo, tudo está sob o seu domínio. E Deus não perde esse domínio em momento nenhum. Talvez algumas pessoas possam perguntar nesse momento de dificuldade, nesse momento de enfrentamentos, onde está Deus nessa hora? E a resposta é, no lugar de sempre. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus está lá, controlando, governando todas as coisas, como soberano Senhor, como soberano Rei sobre a terra, sobre as nações, sobre a nossa vida e sobre todas as situações. Ainda continuando o nosso texto, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus é o Senhor da história. Deus sempre esteve no controle absoluto de toda a história e nada do que aconteceu na história da humanidade fugiu ao controle de Deus. Deus está controlando e governando todas as coisas. E é possível nós vislumbrarmos as suas ações no decorrer de toda a história da humanidade. Basta nós olharmos para trás, basta nós olharmos para tudo que Deus fez. Israel conheceu a ação de Deus. O povo de Deus, no decorrer da história, veio conhecendo pela tradição oral ou até mesmo pelos registros escritos, conhecendo todos os feitos de Deus. Eu e você hoje temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E nós podemos olhar na história de Deus com seu povo, todas as manifestações de Deus, controlando e governando toda a história. A nossa vida está sob os cuidados de Deus. Deus está controlando todas as coisas. Deus tem o controle absoluto de tudo o que acontece. E não é uma pandemia que fugiu ao controle de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque Ele controla a sua criação, Ele controla os seus, Ele controla a sua igreja, Ele controla as nossas vidas, mesmo em meio a uma pandemia como nós estamos enfrentando. Deus está lá, governando e cuidando de todas as coisas. Mas ainda, porque não precisamos ter medo e sim fé? Porque Deus está conosco. Deus não nos abandona. Olha os dois últimos versos deste salmo que nós estamos estudando. Verso 10 e verso 11.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus está conosco em todo o tempo. A fé genuína em Deus é tudo o que nós precisamos para nos acalmar em meio às tribulações, para nos sentirmos seguros, protegidos, amparados, cuidados em meio às provas. Para nós percebermos que estamos então seguros quando nós nos refugiamos na soberana vontade de Deus, na presença do nosso Deus. Deus está conosco. A palavra de Deus nos diz em Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus está renovando a misericórdia dele todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Crendo nisso, nós estamos seguros. Crendo nisso, nós não precisamos ter medo, mas ter fé. Sermos prudentes, sim, mas ter fé. Sermos prudentes, sim, mas não precisamos nos desesperar. A sua promessa, a promessa de Deus é: eis que estou convosco todos os dias. E Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus que habita em nós está agindo em nossa vida em todo o tempo. É Ele quem traz a paz de Deus aos nossos corações. É Ele quem aplica a verdade de Deus ao nosso coração. É Ele quem nos instrui no caminho. E que eu e você possamos então crer que Deus está conosco nesse momento. Ainda que o nosso coração se atemorize, ainda que o nosso coração se entristeça, ainda que haja alguma insegurança, ainda que hajam preocupações que são válidas, mas Deus está conosco. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos neste mundo, abandonados e agora condenados a uma pandemia. Mas Deus está conosco. E a vontade de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. Deus está sempre conosco. Em meio ao caos, às turbulências da vida, às tribulações que vêm nos roubar a paz muitas vezes, nós não precisamos ter medo, e sim ter fé. Porque nós temos segurança em Deus. Porque as circunstâncias não são maiores que o Deus que nós cremos e o Deus a quem nós servimos. Porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele está governando todas as coisas. E porque Deus está conosco e não nos abandona jamais. Deus está conosco, cuidando de nós, nos amparando, nos sustentando, nos protegendo em todo o tempo. Nós temos o Deus único e verdadeiro que nos acolhe como ovelhas perdidas sem direção. Nós temos o Deus único e verdadeiro que se compadece de nós em todas as coisas. Foi Ele que se colocou no nosso lugar, assumindo a forma humana, a nossa forma humana. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E fez isso para nos libertar, para nos livrar do mal, para nos livrar de uma condenação muito pior do que a pandemia do Covid-19, para nos livrar da condenação do pecado. O pecado que faz perecer não só o corpo, mas faz perecer a alma. Deus se fez um de nós. Deus esteve conosco na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos o Deus que vem até nós como socorro presente na hora da tribulação. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e as governa com braço forte. Esse é o nosso Deus que está conosco. Nós temos a esperança que Ele mesmo nos dá de uma vida incomparavelmente melhor, eterna, gloriosa na sua presença. Nós temos o Deus fiel, que cumpre cada uma das suas promessas. O que devemos fazer então diante da calamidade, diante do momento no qual nós estamos passando? Tenhamos fé em Deus. Ainda que a pandemia esteja batendo a porta, tenhamos fé no único Deus, o nosso Deus. E que Ele nos ajude nesses tempos difíceis. Que a nossa fé se fortaleça nesses tempos difíceis. Eu quero encerrar esse nosso momento aqui cantando com vocês esse hino que foi inspirado neste salmo, o hino Castelo Forte é Nosso Deus. E depois nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus e recebendo a bênção do Senhor.
Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra que nos conforta, que nos anima, que nos fortalece, que nos enche de vigor, que nos enche de fé. Olhando para o Senhor, nós não precisamos temer. Estando com o Senhor, nós não precisamos ficar atemorizados, mas sim, crendo no Senhor, nós passaremos por toda tribulação, por todo problema, por toda dificuldade. Louvado seja o Senhor, que nos fez chegar a este lugar, que nos fez chegar até aqui ao conhecimento da sua palavra. Louvado seja o Senhor que trouxe a nós a revelação do Senhor mesmo, mostrando quem o Senhor é, para que nós possamos confiar cada dia mais em fé, em sabedoria, em dedicação, em devoção ao Senhor e termos a nossa vida conduzida pelo poder e pela graça do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos nesses tempos difíceis a olharmos para o Senhor em primeiro lugar. A não olharmos as circunstâncias à nossa volta, mas primeiro olharmos para o Senhor e com toda a responsabilidade, com todo o zelo, com toda a dedicação, com todo o cuidado, vivermos uma vida de fé, uma vida que contempla aquilo que o Senhor está fazendo, uma vida que contempla aquilo que o Senhor é e cremos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, tem misericórdia daquelas pessoas que porventura já foram infectadas por este vírus, que o Senhor providencie os recursos necessários, que o Senhor providencie, Deus, os tratamentos necessários, mas sobretudo que o Senhor dê livramentos à tua igreja, que o Senhor dê livramentos, ó Deus, ao teu povo, nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos. E ainda que nós possamos, neste tempo, anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus, anunciar a esperança que nós temos no Deus eterno, soberano, poderoso Senhor, para que muitos possam te conhecer, muitos nesse tempo possam se refugiar no Senhor e saber que são protegidos e acolhidos em Ti. Graças te damos, ó Deus, e rogamos a sua bênção. E agora que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que nos fez para o seu louvor e para a sua glória, a graça infinita de Jesus Cristo e a sua misericórdia que se renova sobre a nossa vida todos os dias, e a presença consoladora do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana debaixo dos seus cuidados.